Ok. Vou começar e, à medida que vai chegando outras pessoas, eu vou liberando a entrada aqui. Bom, olá a todas e todos. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, novamente conosco em mais uma edição do Brasil de Vinhos Recebe. Então, antes de iniciarmos, a gente quer sugerir para quem está aqui que nos siga nas redes sociais, né? No nosso Instagram, LinkedIn, no nosso site. Temos um grupo de WhatsApp também, onde nós postamos algumas notícias, cursos, as postagens, inclusive do Brasil de Vinhos Recebe, naquele grupo específico, então somente muito focado para isso, né? Para notícias do setor da uva e do vinho no Brasil. Aliás, também temos o nosso canal no YouTube, para onde vai essa conversa logo após finalizada. Lá estão, além dessa conversa com a Kelly que nós teremos hoje, todos os papos anteriores sobre diversos assuntos relacionados ao mundo do vinho, desde tributação, viticultura tropical, até passando por mercado e comunicação de produtos. Queremos agradecer aqui também o Tax Group, então a empresa de inteligência tributária com sede em Porto Alegre, que patrocina essa nossa iniciativa e apoia e valoriza o vinho feito no Brasil e também os produtores brasileiros. Quem quiser sugerir nomes para os nossos próximos papos, por favor, escreva para a gente, contato@brasildevinhos.com.br, logo mais eu coloco no chat, ou pelo direct no Instagram. E agora, sem mais delongas, eu vou... Só um minutinho. Vou apresentar a nossa convidada de hoje. Então, com muita honra e um prazer receber hoje a Kelly Brook, professora de Direito e Propriedade Intelectual na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A Kelly é doutora em Direito, com estágio pós-doutoral em agronegócios, além de uma vasta experiência em um currículo bastante extenso, inclusive junto ao OIV, salvo engano, né? Kelly vai poder dizer um pouco mais sobre isso. E o assunto de hoje é um assunto um tanto caro para o setor do vinho, que são as indicações geográficas, né? Eu gostaria de, primeiro, começar dando as boas-vindas para a Kelly e já perguntando o que são indicações geográficas. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Obrigada, Luiz Gustavo. Prazer conhecê-la, Lúcia. Agradeço a Cláudia pela indicação. Bom, seguinte, indicação geográfica é um tema amplo, antigo, vastíssimo e sedutor, principalmente no setor vitivinícola. Porque, em regra, quando você vai degustar um vinho no Velho Mundo, ou seja, né, na Europa, você pergunta de que região que é. Algo que talvez aqui no Novo Mundo a gente não se importe tanto ou não seja algo tão do nosso cotidiano. A gente está mais preocupado, sim, com o país, talvez, mas com a variedade, eventualmente com a safra. Então, a indicação geográfica, ela está relacionada com um produto ter se tornado conhecido por ser de uma determinada região, por aquele produto ter características que remetam àquela região, ou em face de ser produzido naquela região, ele tenha se tornado diferente ou mesmo único. E o exemplo clássico que todo mundo traz, e acho que é um dos ícones em termos de indicação geográfica, é champanhe. Por que champanhe é champanhe, né? E por que, ao eu falar que eu estou bebendo um espumante, eu não chamo de champanhe? A Champagne, a região de Champagne, ela já é reconhecida desde 1908 como uma denominação de origem, e depois denominação de origem controlada ou apelação de origem controlée no âmbito europeu. E esse reconhecimento, eu quero contar um pouquinho a história, se tiver ok para vocês, sobre esse aspecto, porque a proteção dela começa com uma proteção negativa, tipo assim, as pessoas, vocês já trabalharam muito, conversaram, acho que muito sobre isso já, conhecem a história do problema que a filoxera foi para a Europa de uma maneira geral, né? Isso é uma coisa conhecida.
E ao ter os vinhedos dizimados, não só a Champagne, mas também outras regiões, né, tiveram um problema drástico naquela época, que era não havia vinho, né, na Europa. E ao não haver vinho na Europa, considerando que isso era um dos poucos produtos potáveis, o vinho começou a vir de outras regiões, ou mesmo ser produzido com outros tipos de destilados, né? Tinha coisa que até parecia vinho. E é a partir dessa necessidade, primeiro, de começar a denominar os produtos de acordo com a origem correta, ou, inclusive, né, a gente tem uma lei chamada Lei de Grife, né? É de 1889, se eu não me engano, para definir o que era vinho, num primeiro momento. E num segundo momento, para, depois disso, né, definir que só poderia ser chamado, por exemplo, de vinho da Champagne, de Bordeaux, de Bourgogne, aquele vinho que vinha daquela região. Então, no primeiro momento, as indicações geográficas, elas servem para reprimir o que a gente chamava de falsa indicação de procedência. Ou seja, fazer com que o produto só pudesse utilizar o nome geográfico se ele fosse daquela origem geográfica. É assim que se inicia isso. E num segundo momento, quando, por exemplo, nós temos movimentos como vinhos sendo produzidos em outras regiões e utilizando, usurpando, para que efetivamente essas regiões, primeiro as mais conhecidas, depois as novas, elas pudessem não só ter um direito a reprimir a falsa indicação, mas ter uma proteção positiva. E é por isso que eu menciono Champagne e Bordeaux naquele período, iniciaram essa lógica de uma proteção positiva. Agora, a gente fala muito da França e eu queria ressaltar que o Brasil não estava distante disso. Desde 1883 e depois 1891, o Brasil foi um dos primeiros países signatários dos acordos, tanto da Convenção União de Paris, para a proteção da propriedade industrial, quanto da Convenção de Madrid, que era para a repressão às falsas indicações geográficas, ou melhor, das falsas indicações de procedência. Então, o Brasil, desde já do século XIX, ele participava de acordos internacionais e, na sequência, internalizou normas que visavam a reprimir as falsas indicações. Isso é interessante de imaginar, né? Porque a gente imagina que a gente importou isso faz muito pouco tempo. Não, nós temos isso na nossa legislação há muito tempo. Claro que alguns produtos, e daí eu vou recorrer novamente ao champanhe, eles não eram considerados naquela época como uma indicação geográfica, e sim como um tipo de produto. E por muito tempo assim foi, né? Ao mesmo tempo que aqui a gente começava a produzir produtos, no caso vinhos, que aos poucos foram se notabilizando. A proteção positiva às indicações geográficas no Brasil é mais recente, ela é de 1996, ela vem com a Lei 9279, por meio do Acordo TRIPS, e a partir disso a gente tem, então, a proteção, que a gente pode solicitar por meio do reconhecimento junto ao NPI, de dois tipos de indicações geográficas, que são a indicação de procedência e a denominação de origem. É um pouco diferente do que se utiliza em outros países, normalmente se utiliza a indicação geográfica e denominação de origem, mas houve uma escolha naquela época do termo indicação de procedência, que se referia até ao próprio Acordo de Madrid. Mas, enfim, né, foi isso que a gente herdou. E quando vocês, por exemplo, olham numa garrafa e veem que tem uma indicação de procedência ou uma denominação de origem, eu acho que uma das dúvidas é, mas não é tudo indicação geográfica? Né? Qual que é a diferença desses dois termos? E isso às vezes causa confusão. Até porque, se a gente for considerar, nós temos várias indicações de procedência de vinho no Brasil. A primeira indicação de procedência brasileira é de um vinho, é do Vale dos Vinhedos. E a primeira indicação de procedência, a primeira denominação de origem brasileira também é gaúcha, mas não é de vinho, é do arroz do litoral norte gaúcho. Então, enfim, mas nós temos também, hoje, uma denominação de origem que é, né, atualmente Vale dos Vinhedos. Essa é uma outra história, né? Por que tem IPDO? Mas qual que é a diferença entre esses dois? A indicação de procedência, ela tem como foco a proteção a um nome que se tornou conhecido, ou seja, um nome que criou uma reputação em relação àquele produto e aquele nome geográfico. Não necessariamente se analisa se aquele produto tem características diferenciadas, do ponto de vista, digamos assim, de provas científicas. Mas é óbvio que um produto que não tenha características diferenciadas não se torna conhecido. Então, há evidências, e há muitas evidências de que ele se tornou, que ele é diferente e por isso se tornou conhecido, mas não se exige isso. E hoje a gente tem como exemplos, então, no setor vitivinícola, a primeira, que é Vale dos Vinhedos, mas nós também temos Monte Belo, Altos Montes, Farroupilha, Pinto Bandeira, Campanha Gaúcha, né? E indo agora para fora, né? Vales da Uva Guete e, meu Deus do céu,
Altos de Santa Catarina, eu estou tentando decorar esse nome, né? E agora está ainda em análise, em tramitação, Vale do São Francisco, né? Para vinho. São essas indicações de procedência, salvo se eu esqueci alguma, eu peço desculpas. E além disso, a gente então tem a denominação de origem, que eu já havia comentado, que é o Vale dos Vinhedos, e está em tramitação a denominação de origem de Altos de Pinto Bandeira. O que então a denominação de origem é, comparando com a indicação de procedência? A denominação de origem, ela, além de um nome que se tornou conhecido, ela tem fatores naturais, os fatores edafoclimáticos, que vocês já devem ter falado muito aqui, né? Que é o solo, o clima, o relevo, inclusive a forma da insolação, a questão da densidade, da pluviosidade do terreno, do tipo de terreno, da maneira como a água se infiltra, etc. Todos esses fatores, dentro dos fatores naturais, podem estar influenciando diretamente esse produto. Além, é claro, dos fatores humanos. Então, a gente fala dos fatores naturais e fatores humanos. Até porque só os naturais sozinhos não fariam com que um produto fosse produzido, né, e se diferenciasse. E esses fatores humanos também são importantes. Então, a DO, ela representa, ela expressa esse produto que tem essas características únicas, de ser daquela região, de ter atributos que são decorrentes daquela região e também que são decorrentes das pessoas que trabalham naquela região. Essa seria, digamos assim, a principal diferença. Ambos, ao final, têm como propósito, como finalidade, proteger o nome geográfico que se tornou conhecido e dar a conhecer ao consumidor final que aquele produto vem daquela região. Me estendi na resposta, desculpa. Não, foi ótimo porque eu anotei muita coisa aqui e durante a tua fala, e a primeira eu acho que dá para deixar isso, que é curioso nas indicações geográficas, é isso que comentou da proteção negativa e proteção positiva. Então, é um reconhecimento hoje, se utiliza hoje, salvo engano, para agregar valor a uma região e a um tipo de produto, porém, no começo foi justamente para combater fraude, né? Uhum. Basicamente era isso. E ainda tem esse papel muito importante, não? Aí eu vou pegar um exemplo muito recente agora, que foi o champanhe russo, não é? Teve um caso muito recentemente que na Rússia se passou a produzir um determinado tipo de espumante e se levou o nome de champanhe. Isso com uma denominação que tem mais de 100 anos, né, de protegida. Então, qual a implicação jurídica disso, né, digamos assim? Tá bom, vou falar juridiquês. Seguinte, uma coisa super importante. As indicações geográficas, elas não são protegidas mundialmente. E esse é um fator bem importante. Elas são protegidas em cada um dos países, em cada um dos territórios. Tanto que, até hoje, champanhe não é protegido nos Estados Unidos, não é protegido na Rússia, e até 2011 não era protegido no Brasil. E essa é uma outra história que eu posso contar à parte. Portanto, antes que haja o reconhecimento territorial, não há nenhuma proteção em relação àquele nome geográfico, não existe uma proteção por reputação mundial. Nesse sentido, e por mais estranho e contraditório que seja, não posso dizer que a Rússia estava errada, porque se não havia uma proteção lá, eles podem sim, e se lá houve uma proteção de um produto de lá, eles poderiam se embarrar, por mais esquisito que isso soe. Tanto que até hoje, champanhe, por exemplo, é reconhecido nos Estados Unidos como um tipo de produto. Vocês vão encontrar California champanhe, por exemplo, no mercado. E essa é a parte interessante. Tem um artigo até comentando que eu escrevi sobre essa parte do histórico do champanhe no Brasil, porque foi um negócio que me desafiou. Nós produzimos champanhe no Brasil antes de champanhe ser reconhecido na França. Ou seja, a vinícola Peterlongo produziu champanhe aqui, que foi a primeira vinícola a produzir, antes de lá aquele nome ter sido reconhecido como uma proteção positiva. E isso levou a uma discussão sobre se efetivamente poderia se proteger aqui ou não, como é que foi essa situação. E daí nós temos uma ação na década de 70, né, 1975, em que o Comitê Interprofissional dos Vinhos de Champanhe entra com uma ação judicial contra todas as vinícolas que utilizavam o termo champanhe no Brasil. Ressalto que o termo champanhe é utilizado desde 1895, se eu não me engano,
tá? Eu não tenho agora esse dado assim, mas nós já utilizamos como tipo de produto há muito tempo. Ainda hoje, na lei brasileira, na 7678, é utilizado como tipo de produto, né? Não teve uma alteração. E naquela época, não era o STJ, era o Superior Tribunal de Recursos, não, Tribunal Federal de Recursos, desculpa, gente. Ele entendeu que a ação da CVC não tinha guarida, porque realmente se tratava do nome de produto e, portanto, não se tratava de uma falsa indicação de procedência. E naquela época, todas as vinícolas que produziam continuaram produzindo, assim como muitas outras, até porque a legislação chamava de champanhe. E, atualmente, de todas aquelas que foram literalmente processadas, apenas a Peter Longo continua produzindo, e por isso que ela pode continuar produzindo utilizando o nome champanhe. Apesar, né, de em 2011, a CIVC, então, ter solicitado o reconhecimento de champanhe no Brasil. É engraçado, né, imaginar isso. Não, é muito curioso porque a gente começa a perceber que não é tão simples assim, né? Porque uma coisa é reconhecer a região e outra coisa é reconhecer o tipo de produto. Então, realmente, na legislação brasileira, padrão de identidade e qualidade de produto espumante tem lá champanha, né? Champanhe, Escrito lá. champanhe, tem champanhe, champanha ou Champanhe, uhum. ou espumante. Então, Garibaldi, né, a terra da champanha, tem isso, mas, enfim, porque é realmente um tipo de produto produzido pelo método tradicional, e assim vai. O espumante tem outros casos, né, o Prosecco é outro caso, né? Então, Esse, se você me deixar, eu conto. por Gosto favor. de falar. Prosecco é uma história, assim, essa é uma história que eu brinco que é quase pessoal. Prosecco é uma variedade de uva que era reconhecida na europeia, que era conhecida na Europa de maneira geral e tem histórico de reconhecimento oficial no Brasil desde 1979. Então tem, né, muito tempo. E Prosecco, todo mundo sabia que era uma variedade de uva, até 2009, a Itália solicitar o reconhecimento de Prosecco como uma denominação de origem italiana. E solicitar isso junto à União Europeia, a União Europeia conceder, retirar da lista de variedades Prosecco e incluir no seu lugar Glera. E a partir daí, a região começa a solicitar país a país o seu reconhecimento. Solicitou na Austrália, foi negado. Solicitou nos Estados Unidos, foi negado. Solicitou no Brasil e foi negado. E daí vem uma outra parte da história, mas até então, até o momento, Prosecco continua sendo uma variedade de uva, né? Claro que na negociação Mercosul-União Europeia, houve uma troca de listras e Prosecco consta como uma indicação geográfica que a União Europeia entendeu como necessária e que o Brasil acabou aceitando diplomaticamente o reconhecimento e, portanto, quando esse acordo entrar em vigor, sim, Prosecco será uma indicação geográfica reconhecida no Brasil, mas até então ela é uma variedade de uva. E tem um detalhe, por isso que eu queria chamar a atenção. No Acordo TRIPS, especialmente no artigo 24, se fala que não serão reconhecidos como indicações geográficas variedades, né, de plantas nem raças animais. Portanto, ao reconhecer isso, a própria União Europeia feriu o Acordo TRIPS. Enfim, é uma história, e eu acho que é uma história importante porque o Prosecco é emblemático para a nossa região. Ele se adaptou muito bem, é uma variedade interessante, é um espumante leve, e ao mesmo tempo as pessoas reconhecem ele como tendo características e qualidades e gostam, apreciam, solicitam Prosecco. E, claro, tem toda essa discussão jurídica por trás, muitos países importantes não reconheceram, mas, enfim, a gente vai acabar no final, quando e se esse acordo for internalizado, reconhecendo aqui, mas fica aqui meu protesto. Não, isso é, inclusive, para mim é surpreendente, porque eu achei que não ia dar em lugar nenhum, até por conta do apelo comercial já estabilizado em vários países, no Brasil, por exemplo, né? A partir de agora, eu vou colocar no rótulo Glera, né? Qual vai ser... imagina o departamento de marketing de uma vinícola que produz, uma vinícola grande brasileira que produz Prosecco e passar a ter que vender Glera, né? Que, por favor, até explicar o que é a Glera, que é uma variedade de uva, que não é nome de doença, não é nada disso, né? Parece, né? Fica muito difícil, né? O Prosecco já está consolidado como um estilo de produto, realmente é isso. E mais do que isso, né? É o nome da variedade da uva. É preciso Então,
depender, quando entrar o acordo realmente em vigor, não sei se vocês já viram que alguns nomes de queijos mudaram para queijo azul, por exemplo. Sim, tem algumas outras variedades que não poderemos mais mencionar, é uma parte engraçada. Tem uma discussão muito grande sobre Bordeaux, né? Porque Bordeaux é uma IG que provavelmente vai ser reconhecida aqui, e Bordeaux é uma quantidade significativa da produção de uva brasileira, né? Então, além disso, né, tem todas as questões relacionadas a queijos, mas vai ser interessante como o mercado vai ter que se adaptar, especialmente o consumidor, começar a adivinhar o que é isso, né? Depois de eu não poder mais utilizar o nome que se utilizava há décadas. E isso aí, digamos assim, pulando um pouco essa parte do porquê que as indicações geográficas elas foram criadas ou são utilizadas e como elas são utilizadas, realmente para o consumidor, né? Qual é a diferença, digamos assim, lá na ponta da cadeia? Isso tem uma implicação direta numa valorização, uma agregação de valor ao produto ou não? Vai depender de quais fatores? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Será que a indicação geográfica agrega valor? Olha, primeiro a primeira pergunta fica aí para, né? A gente sempre desafia as pessoas a fazerem mestrado, né? Nessa área, doutorado, né? Mas, né? Às vezes eles não topam. A primeira pergunta é: o consumidor reconhece e consegue, e tu sabe o que eu tô te falando, né? Ele consegue diferenciar esses todos certificados, selos, signos, ele consegue entender a diferença disso? Eu tô falando isso, gente, porque a dissertação do Luiz Gustavo foi sobre esse tema, né? E eu acho que tu já constatou num primeiro momento que é um desafio muito grande para o consumidor compreender a diferença desses diversos selos, signos. Portanto, a valorização, de maneira geral, ela talvez não seja tanto, digamos assim, monetária, mas ela é muito simbólica. Em nichos específicos e para consumidores mais conhecedores, ela faz diferença. Mas nós precisamos, de maneira geral, de mais dados científicos, quantitativos, para conseguir quantificar isso. Realmente valoriza? Quanto valoriza? E daí existem alguns estudos que trabalham com outros tipos de levantamentos. A vantagem não é que valoriza, a vantagem é que é uma demanda. Ou seja, o consumidor ele não vai pagar mais, mas ele sempre vai querer aquele produto. Porque eu consigo construir um vínculo afetivo com aquele produto, porque o consumidor foi visitar, e isso é uma questão bem importante no caso dos vinhos, ele conheceu a região, ele afetivamente conheceu aquele lugar fez sentido para ele, e depois que ele volta para o mercado, ou que ele vai comprar, ele tem um vínculo com aquele lugar. E daí sim, eu posso ter muito mais uma demanda cativa do que um valor efetivo superior. Mas, com certeza, pesquisas com relação a isso seriam muito bem-vindas para que a gente pudesse consolidar essa valorização ou não. Inclusive a Lúcia perguntou, isso não confunde mais do que explica, né? E a área dela é comunicação, né? Então, esse tantos tipos de selo, o rótulo de um vinho já é um pouco difícil de entender, né? Então, isso saber o que é vinho seco, tinha toda a classificação, alguns rótulos europeus têm uma classificação específica, né? Eu estou falando de vinhos alemães, por exemplo, então tem que ter um curso para entender aquele rótulo, e ainda tem um selo da indicação geográfica. Então, até que ponto isso confunde mais do que explica? Mas acho que deu para tu responder um pouco disso, e aí eu pergunto se isso da demanda, isso é interessante, porque seria uma reserva de mercado, digamos, eu consigo criar uma reserva de mercado e através de uma ação coletiva, né? Que esse é um ponto importante nas indicações geográficas, porque não parte, acho que nunca, não sei se há um caso como esse que parte de uma ação individual de um produtor que quer proteger um produto. Sempre é um grupo de produtores, uma região, né? Algo de cooperação nisso, não? Eu quero comentar isso, mas eu quero voltar só, depois me recorda, para falar do selo único que foi criado no Brasil. Me ajuda a lembrar de falar disso depois. Mas voltando para isso, né? Muitas pessoas evitam utilizar o nome que a gente daria, porque é um monopólio legal. Assim como o monopólio que é estabelecido para utilizar uma marca específica num determinado nicho, a indicação geográfica é uma espécie de monopólio ou um direito de exclusividade, que sim, normalmente é uma coletividade que pode utilizar. É possível que um só produtor solicite. Se vocês recordam Romanée Conti atualmente é o proprietário de toda
a denominação de toda a área física é um só e, portanto, é o único que pode utilizar esta denominação de origem. Portanto, pode acontecer isso. Não necessariamente seja uma iniciativa, mas pode acontecer isso. Agora, querem uma reserva de mercado mais trabalhada, estruturada do que champanhe? Foi um dos... na minha tese de doutorado, eu estudei indicação geográfica. E um dos casos que eu fui estudar foi champanhe. Uma das coisas que eu percebi, não é tudo que está lá, muitas coisas elas acabam ficando com a gente, porque não cabem dentro do trabalho. Mas uma coisa que eu percebi foi o seguinte, eles têm uma lógica estruturada para estabelecer um preço mínimo para a uva de lá, a ponto de os produtores se obrigarem a deixarem uma quantidade nas parreiras, porque eles têm uma colheita máxima que eles podem fazer por hectare, para que aquele preço mínimo, né, se mantenha. Eles estabelecem uma quantidade mínima de produto que vai ao mercado, e também sim há um acordo de preço mínimo para o mercado. É por isso que o champanhe tem um valor mínimo. E é por isso que eles conseguem ter essa reserva. E é em face disso que tem uma discussão muito grande atualmente sobre o aumento ou não da área onde se pode produzir vinhedos para produzir champanhe. Porque, de alguma maneira, é confortável, porque é digamos, é um público cativo que você vai ter por muito tempo, que está disposto a pagar um valor acima de um valor normal de mercado, e você tem, sim, esse direito de exclusividade de uso, de se comunicar com o consumidor por meio desse nome. Agora, tem uma coisa interessante, que talvez seja diferente. Aqui no Brasil, como a gente faz para uma indicação geográfica ela ser constituída? Um grupamento de produtores se organiza numa associação, pode ser numa cooperativa também, e eles solicitam reconhecimento junto ao NPI. Na União Europeia, de maneira geral, há uma lógica de um agrupamento se organizar, mas a grande diferença é que aqui, enquanto a gente entende que é um direito privado, né, que é um direito que vai pertencer àquela coletividade que está naquela área geográfica delimitada, não à associação, tá? À coletividade, a todos que estão na área geográfica. A IG não pertence à associação. Na União Europeia, e especialmente na França, se entende a indicação geográfica como um bem público. Então, até o agrupamento solicita, pode estar ele constituído em associação ou não. Solicitam junto, por exemplo, no caso da França, ao INAO. O INAO cabe estabelecer, juntamente com os produtores, as regras mínimas e depois trabalhar a lógica de se fazer o controle, porque lá eles entendem que a indicação geográfica é um bem público e não um bem privado, como é aqui. E, portanto, as regras, digamos, e a maneira de segui-las tem uma lógica um pouco diferente da nossa. O produtor que está na área, ele tem direito ao uso. E se ele cumprir todas as regras, ele tem direito de colocar, então, no rótulo. É uma lógica diferente da nossa, em que a gente tem o direito privado de utilizar. Eu sei que isso é um pouco juridiquês, mas é uma lógica diferente. Aqui é direito privado, lá é direito público. E talvez isso faça muita diferença em termos, inclusive, de controle. Lá, por exemplo, tem uma designação para a própria aduana fazer busca e apreensão de mercadorias que violam a indicação geográfica, por exemplo. Aqui é um direito privado, como é patente, como é marca, e o próprio titular tem que ir atrás para ver se não tem ninguém violando. E você pega uma associação pequena, como é que essa associação pequena vai ir atrás para ver se tem alguém, por exemplo, falsificando ou utilizando indevidamente o nome? É um pouco mais exigente isso. Então, são algumas coisas que eu queria só trazer. Posso falar do selo? Sim, o selo único. Eu até circulei aqui. Sim. Por que disso? Porque você comentou, e ainda nas indicações geográficas, não é que tem um selo, tipo, o orgânico, não. Eu tenho um para cada IG. Na União Europeia, se trabalhou com a lógica de ter um selo para IG e um selo para DO. Os vinhos não são obrigados a utilizar, muitos não utilizam, mas os produtos em geral usam. Aqui para o Brasil se trouxe um pouco, se importou essa ideia de ter um selo para IP e um selo para DO, para que todos os produtos possam utilizar este selo, juntamente com o selo da própria IG, para tentar uma comunicação um pouco mais clara com o consumidor. A ideia, penso eu, é que em algum momento hajam comunicações institucionais, digamos, junto ao consumidor final, para indicar o que é IG, o que é IP, o que é DO, indicar o selo e para que o consumidor possa, né, ter uma compreensão um pouco melhor. Imagino eu que seja esse um dos motivos. Mas agora a gente já tem institucionalizado pelo NPI um selo para IP e um selo para DO para ser utilizado nos produtos. Não sei Mas, digamos assim, é um selo... Eu estou falando graficamente, ele vai ter um determinado layout design, e o que vai mudar vai ser o nome da IP ou da DO.
ou não? Não, ele vai ter um design próprio. Deixa eu... Olha, é bem minha cara. Eu poderia ter feito isso na apresentação, mas é que é uma coisa que ocorre no meio, né? É um selo próprio, selo e denomina... Estou procurando aqui para ver se eu consigo mostrar. Mas é um selo próprio para ser colocado ao lado, por exemplo, do selo do Vale dos Vinhedos, não com o nome dentro. Ah, entendi. Indicando que aquilo é uma denominação de origem, que aquilo é uma indicação de procedência. E aí Isso, todo mundo que tem direito a usar uma indicação de procedência, uma IP ou DO, vai utilizar esse selo. Então é uma forma de exatamente. padronizar como o orgânico do Brasil tem, né? Como o orgânico do É, Brasil tem. não Ah, vai ficar muito entendi. claro, mas assim, dá para ter uma ideia. Esses aqui são os selos que foram institucionalizados. Entendi. O de E eles cima da cor verde é uma é a denominação de denominação origem, de origem e o azulzinho é a indicação de procedência. Entendi. exatamente. Na próxima vez a gente faz um negócio mais bonitinho, mas essa é a lógica. E daí eles vão ser utilizados, por exemplo, ao lado dos selos atuais. Esse aqui é um exemplo, né, dos selos que utilizam em várias indicações Ah, geográficas. entendi. Então é uma forma de padronizar e indicar que esses selos que estão despadronizados são uma indicação geográfica como denominação de origem. Se puder enviar depois o link para a gente consegue, acho, colocar no Sim, vídeo para o pessoal e eu vou ver ver. se eu consigo achar uma foto que tenha já utilizando, porque ainda são poucos que estão utilizando. Isso já está em vigor, Kelly? Já está em vigor, mas ainda, digamos assim, eu vou te dizer que está em fase de testes. Está sendo possível utilizar, está em vigor, mas ainda não há uma clareza de como que vai se dar o controle disso, de fato. Porque eu posso pegar o Interessante. selo na internet, imprimir e colocar no meu produto. Pois é, isso eu creio que passa deva ter um mecanismo lá para evitar fraude, né? Com Uhum. certeza. Esperamos que É, isso. não, e é algo interessante, porque um produto que ele chega ao ponto de ser fraudado ou falsificado, né? Ele, de certa forma, está tendo um sucesso comercial, né? Eu faço paralelo com a música, por exemplo, né? Algo que é pirata, isso tem uma demanda que não consegue acessar de alguma forma aquele produto e pode acessar, né? E no vinho tem acontecido, né? Ele precisa ser conhecido para poder ser falsificado. Se ele não for conhecido, ele não pode, não vai ser falsificado. Essa acho que é o grande. Mas desculpa, eu te cortei. Não, é isso. Ele precisa ser conhecido para ser falsificado, né? Então, e será que a indicação geográfica não teria esse efeito rebote, digamos assim, né? De reconhecer a ponto de comercialmente ser bem sucedido e começar a, a chamar a atenção, né? De fraudadores e falsificadores. Mas eu acredito que a própria indicação geográfica já é um mecanismo de proteção, né? Então, É um mecanismo de proteção se eu tiver alguém que está lá olhando na ponta, vendo se ninguém está utilizando e fazendo notificação e depois entrando com ação judicial. Então, por isso é um esforço que tem que ser da própria associação. Esse é um desafio. E na prática, se a gente for olhar, eu não estou falando que é uma falsificação, tá, gente? Preciso deixar isso muito claro. Mas a gente vai olhar e tem muitos produtos, muitos vinhos, que colocam no seu endereço nomes como Vale dos Vinhedos, como Pinto Bandeira, sem necessariamente serem da indicação geográfica, ou seja, terem passado pelo controle da indicação geográfica. E, de alguma forma, eles podem induzir o consumidor a erro. Por isso que é importante que o consumidor reconheça qual é o selo oficial daquele produto, para saber que aquele produto realmente passou pelo controle, ou se a pessoa só está utilizando aquilo lá como um endereço, né? Eventualmente tentando, de alguma forma, aproveitar a reputação da região. porque, por exemplo, a Prosecco não deixa de ser o nome de uma uva, né? O Vale dos Vinhedos não deixa de ser o nome de um lugar em que eu habito lá há muito tempo. Então, como assim, a partir de agora, eu não posso mais utilizar? Isso tem digamos assim, um debate, um conflito, né, social ali interessante para ser analisado, né? E eu acho que tem algumas controvérsias. A gente sabe que a indicação geográfica ela tem todos esses predicados, é um mecanismo muito interessante de proteção e agregação de valor ao produto. Porém, há alguma controvérsia, digamos assim, em algum momento isso passa a ser não tão desejável ou causar um efeito contrário, né? Não sei se Eu posso falar sempre hipoteticamente. é sempre bom se ter uma indicação geográfica.
É sempre bom tomar água? Depende, né? Por que que eu digo isso? Eu vou falar sempre em hipótese, tá? Tudo hipoteticamente. O que que pode acontecer com uma indicação geográfica? Imagina, por exemplo, que eu tenho uma determinada associação e ela vai agregar alguns produtores, mas nem todos os produtores se dão bem, né? E essa associação é quem vai encaminhar, por exemplo, o processo, e ela eventualmente pode utilizar algum tipo de critério para excluir alguns produtores da delimitação da área geográfica. E o que, que vai resultar nisso? Pode resultar, eventualmente, em produtores que poderiam legitimamente utilizar não estarem dentro da delimitação oficial. Outras situações que podem acontecer. Eventualmente, tem um nome que é conhecido, tem um grupo dominante na região, esse grupo tem mais condições. Eu não estou falando disso nada de vinho, tá, gente? De verdade. Mas esse grupo dominante, ele resolve fazer com os próprios critérios, com critérios talvez diferentes do que seriam os critérios históricos daquela região. Porque ele entende que aquilo comercialmente é mais interessante. E ele acaba excluindo quem historicamente estava naquela região fazendo aquele produto. Então, sim, podem acontecer situações um pouco complicadas. Outra situação que pode acontecer, eu falo que eu sou vítima dela. O produto ficou tão conhecido, ficou tão bom, né, se tornou tão relevante que a gente não consegue mais comprar. Tipo queijo canastra. Queijo canastra foi considerado agora um dos melhores queijos do mundo. Eu já não conseguia comprar um tempo atrás, agora de vez que eu não consigo mais comprar, só se me doarem, né? É a brincadeira com o pessoal de lá, tá? Mas, sabe, tem essa questão também, quando o produto se torna supervalorizado, você pode excluir quem originalmente o consumia. Então, pode ter problemas. Eu tenho uma listinha bem grande, né, quando faço apresentação, né, tal, de problemas que podem acontecer. E sim, não tem nada que seja algo perfeito. E uma coisa importante, muitas vezes se vende a ideia de que uma indicação geográfica com certeza vai trazer desenvolvimento para a região, vai trazer melhoria para os produtores, vai agregar valor. E não é verdade, porque não é uma fórmula pronta, nada é verdade, nada faz isso, né? Não existe nada, nenhum, digamos assim, um antídoto para a pobreza, um antídoto para... Não, depende da região, depende do produto, depende de como está sendo organizado, depende de uma série de fatores. E pode acontecer de dar certo, pode acontecer da região se desenvolver positivamente, pode acontecer do produto ter um valor superior ao valor de mercado. Mas é uma hipótese, e é sempre uma tentativa. E pode acontecer dos produtores, ao final, se frustrarem, porque eles tinham uma promessa, uma expectativa de que o negócio ia funcionar, e não funcionou, porque o mercado é um mercado, né? Ele pode aceitar ou não uma proposta de uma diferenciação, e eventualmente pode haver um abandono daquilo. Então, assim, não são só posições positivas, eu posso ter problemas em relação a isso. E eu posso ter outros problemas, que daí, no caso do vinho, talvez não seja tão aplicável, mas, por exemplo, uma sobreexploração de algum produto que seja um recurso natural finito. E a gente tem 2 exemplos que já são estudados, um é das panelas de goiabeiras, no Espírito Santo, que são panelas que são feitas de barro, e é um barro que é extraído de um mangue específico, e há uma possibilidade daquele barro se extinguir por uma sobreexploração, porque barro não se repõe sozinho, né? E como que ficaria depois? Outro, que é uma situação também, é o jalapão, né? Que é o capim-dourado, que também é uma planta nativa daquela região, e se houver uma sobreexploração, sem respeitar, por exemplo, os períodos, né, de dele florescer, dele, né, poder ser utilizado, eu posso ter uma extinção, inclusive, da própria planta. E isso eu posso estender para outros produtos, principalmente produtos tradicionais, produtos que estão relacionados com exploração de bens finitos, né? Ou de produtos, por exemplo, que podem sofrer uma sobreexposição. Então, assim, tem uma lista grande de possibilidades de coisas, e eu gosto muito de desmistificar, né? Eu passei muito tempo encantada com a indicação geográfica, né? Eu fiz todo doutorado em indicação geográfica, trabalhava com isso. E daí a gente vai para o mundo real, às vezes, e a gente vê que não é como qualquer coisa. Como qualquer coisa. Tem benefícios às vezes que não são os que são visíveis. Que é maior benefício do que uma comunidade se organizar em uma associação, trabalhar coletivamente e se organizar para ir para o mercado. E às vezes esse benefício não é visto como um benefício de uma indicação geográfica, que as pessoas, por exemplo, trabalharem colaborativamente numa região. Eu vejo, por exemplo, isso como positivo numa região que talvez não seja tão citada ainda, que é a campanha gaúcha.
A lógica colaborativa deles fez com que a região, que eram vinícolas perdidas, uma lá, né, em Livramento, uma em Bagé, então elas foram se organizando. Hoje há um roteiro, estão se estruturando, conseguem receber turistas, algo que sem, digamos, não vou dizer que era a única coisa, mas o elemento propulsor inicial, que era vamos ter um reconhecimento da indicação de procedência, resultou em todos esses benefícios positivos para a região como um todo. Então, nem sempre é evidente a resposta. Não, é muito interessante esse ponto, né, da coletividade e cooperação, porque a gente pensa que indicação geográfica é conseguir um selinho e colocar isso na garrafa, né? Isso é uma das coisas, né? Então, é muito interessante tocar nesse ponto da organização da região, e aí a gente pode falar um pouco do processo aqui, de como obter uma indicação de procedência, ODO, no Brasil, né? De resgate histórico, né? De dados em relação à representatividade daquele tipo de produto numa escala até nacional ou global, enfim, dependendo do tipo de produto, que mereça ser reconhecido e enaltecido, né, de uma forma legal, protegido. Então, como é esse processo, né, de organização quanto tempo leva, digamos assim, para uma associação se reunir e obter um selo? Assim, e eu gostaria de, nesse caso, citar um exemplo de uma IG que eu admiro muito, do setor vitivinícola, embora seja bastante controversa por alguns, que é o Vales del Alfaguete, que buscou o quê? Uma variedade, né? Não sei se vocês conhecem, né? A região do Uruçanga ali. É uma variedade Guete, que é uma variedade que vem, é híbrida, né? Ela não é vitisvinífera, e que ela se adaptou, então ela tem uma mutação autóctona na região, que é um pouco diferente da Guete que se encontra em outros lugares. E aquele pessoal viu aquela variedade, digamos que aos poucos, desaparecendo. E não havia exatamente uma associação, se forma uma associação com o propósito de vamos atrás disso. Eles têm apoio, no caso do Ministério da Agricultura, na época, se eu não me engano, do Sebrae também, mas eu lembro muito do mapa. E é um processo que não necessariamente é rápido e não necessariamente é fácil, porque, primeiro, você precisa pegar pessoas aparentemente concorrentes, que vendem o mesmo produto para o mesmo consumidor, né? Para elas trabalharem coletivamente, que atualmente não é exatamente a característica do ser humano, né? Trabalhar coletivamente. E elas precisam trabalhar coletivamente para um propósito comum. Muitas precisam abrir mão de algumas expectativas. Esse trabalho é um trabalho que às vezes demanda tempo. Se eu pegar alguns no setor vitivinícola, demoraram 10 anos, do início, né, da proposta, da formação da associação, até digamos assim, finalmente ter o reconhecimento pelo NPI. Mas então você tem o processo de, bom, tem realmente um nome geográfico associado a um produto, que produto é esse? Ah, no caso lá era vinho branco, vinho espumante, vinho licoroso, vinho leve, são esses produtos. Ah, não tem mais nenhum, não. Tipo assim, tem. Ah, mas eu queria colocar esse, mas esse não cabe. Mas eu queria colocar vinho tinto. Sabe, essa discussão que pode levar uma celeuma grande entre uma coletividade. Então, até chegar nesse ponto, que é o caderno de especificações técnicas, eu tenho que fazer esse caderno com quais são os produtos, como eles podem ser produzidos, como a uva pode ser produzida, como que o vinho pode ser elaborado. Tem algumas características físico-químicas que devem ser respeitadas. Tem características organolépticas que dão, então, a identidade àquele produto. Tudo isso tem que ser discutido nessa coletividade. E vamos combinar que isso não é algo fácil, né? Então, depois disso, de ter tudo isso pronto, eu vou ter, então, o que a gente chama de sei lá, um conjunto de elementos, né? Que é o caderno de especificações técnicas, ter o conselho regulador, que vai fazer o controle, ter como esse controle vai ser executado. Eu vou ter também, digamos, outras comprovações, e você comentou as características históricas. Daí, falando de novo, né, da Alfaguete, bom, é um vinho que na época do Getúlio Vargas foi servido, né, como um vinho oficial do governo brasileiro na época. Então, você tem todo um histórico de reconhecimento anterior, como a gente vai ter das outras regiões também. Então, você tem que também ter toda uma parte dessa recuperação histórica e de aquele nome ter se tornado conhecido. Depois que você tem tudo isso junto, organizado, você vai protocolar no NPI, e daí ali pode demorar de 1 ano até, dependendo de se houver oposição de alguém que, por exemplo, tenha a marca e não concorde com aquilo, ou outras questões, até 4, 5 anos para ser concedido. Então, é um trabalho longo. E às vezes, quando algumas
algumas instituições propõem que isso seja algo curto, de 1 ano ou 2 anos, a gente perde o ganho que se tem nesse esforço, nesse trabalho, que é o trabalho de buscar o consenso da coletividade. E uma coletividade que conseguiu fazer consensos ao longo desse tempo, ela vai ter uma sobrevida muito maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente também tem um monte de indicação geográfica brasileira reconhecida que não foi para o mercado, que está morta. A gente tem, por exemplo, a indicação geográfica do Vale dos Sinos, que é para couro acabado, aqui do Rio Grande do Sul, que não tem produto no mercado. A gente tem a carne do Pampa, da campanha meridional, que com a indicação geográfica não tem produto no mercado. Porque em algum momento, alguma coisa não deu certo no caminho, no percurso. Então, a sobrevida dela depende muito de toda a preparação anterior. E daí, sim, é um prazo longo. As de vinho, assim, pelo que, por exemplo, o pesquisador Jorge Tonito comenta, elas vão demorar em torno de 5 a 10 anos para realmente se estruturarem para você fazer a solicitação do pedido. Porque você precisa tanto dos elementos técnicos quanto os elementos sociais, ou seja, as pessoas concordando com tudo isso. E mesmo assim ainda, né, dá treta, ainda dá problema. Mas essa pelo menos é a minha percepção. Kelly, a gente já vai um pouco se encaminhando assim para o final, e eu coloquei no chat ali uma mensagem para o pessoal que quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, podem escrever que eu transmito aqui a pergunta para Kelly. E eu gostaria de tocar num assunto muito, assim, já nos encaminhando, né, em relação a um termo que é muito utilizado no mundo do vinho, que é o terroir. Então, terroir, a gente fala de terroir para cá, terroir para lá. E o terroir, bom, aí tem uma discussão bem ampla em relação ao que é de fato terroir, mas para mim se assemelha, é muito, digamos assim, uma indicação geográfica informal, né? Então, e ali tem um aspecto, uma das dimensões que para mim é muito importante e que muitas vezes não é considerado no terroir, que é o aspecto humano, a dimensão humana, né? Então, tecnicamente eu tenho um determinado saber fazer daquele tipo de produto, e isso não vem do nada, isso é construído através numa perspectiva histórica, a partir de tradição, ou até mesmo uma inovação tecnológica, né, que possa ter tornado aquele produto, de certa forma, conhecido. Acho que champanhe foi uma inovação tecnológica, o método tradicional de espumatização, à época, deve ter sido uma inovação tecnológica substancial, né? Então, eu queria falar um pouco desse aspecto da dimensão humana e como ela é reconhecida nas indicações geográficas, porque geografia, a gente pensa sempre em geografia no lugar físico, né? Então, numa região delimitada, no mapa, né? E a gente esquece que as pessoas estão sobrepostas nesse mapa, né? Que elas se relacionam uma com as outras, que tem outros fatores que influenciam, né? Um pouco da Eu até, dimensão humana, nós, assim, né? até eu queria trazer um pouquinho, tá? Essa definição que eu coloquei no chat, tá? Que é o terroir, né? Que é a concepção que se refere a uma área na qual é um conhecimento coletivo de interações entre a identidade física e biológica do meio ambiente, estou traduzindo aqui minha louca, é aplicada, né, a práticas vitivinícolas desenvolvidas, que promove características distintas para os produtos. Quando você vê isso, especificamente você vê ali o fator humano, né, que é o conhecimento coletivo. Essa definição, e por que eu estou trazendo ela? Ela foi proposta na OIV, na Organização Internacional do Vinho, então uma resolução da OIV, pelo pesquisador, o Jorge Tonieto. Na época fui eu que levei, inclusive, quando eu trabalhava, né, e representava, né, fazia parte da delegação brasileira, e é a definição que se tem como definição oficial atualmente, né? E nela, apesar de como se traduz, muitas vezes, o que é terroir, eu tenho ali claramente o fator humano, porque o fator é natural, sem o fator humano, ele é ou uma natureza viva ou uma natureza morta, né? Ele é uma natureza, digamos assim, intocada, né? Tô lá, tem algo em que o humano ainda não influenciou, ou uma natureza morta em que ele influenciou a tal ponto de que ela não funciona mais. O terroir, na lógica, por exemplo, que o Tonieto traz, e que eu entendo como sendo o que a gente compreenderia melhor, eu tenho intrinsecamente os fatores naturais e humanos presentes.
porque sem o humano, o fator natural, ele vai evoluir por si mesmo e ele não vai evoluir para aquilo que a gente busca. E o terroir, ele é resultado do ser humano trabalhando artisticamente num determinado território, aproveitando tudo aquilo que aquele território tem para oferecer e buscando, dentro das possibilidades técnicas e científicas, evitar tudo aquilo que aquele território poderia estabelecer como um prejuízo para aquele produto. Então, é praticamente, o resultado disso é uma obra de arte, né? É uma visão, acho que um pouco diferente. Bonita resposta. É uma visão um pouco diferente do que as pessoas têm de terroir, né? Porque elas não conseguem ver o ser humano lá. E o terroir, assim, eu gosto muito dessa definição por isso, porque ela começa com o conhecimento coletivo. Sem ele, eu não tenho um território ou um terroir de verdade. Muito bom, bonito. A Mara perguntou aqui se existe alguma exigência de tempo de produção para se pleitear uma IP no Brasil. Primeiro, eu vou dar um abraço grande na Mara, que faz tempo, né, que a gente não conversa. É uma pessoa que eu tenho uma grande estima. Mara, em princípio, não há um tempo definido para que o nome se torne conhecido. Essa é uma discussão enorme dentro da NPI, dentro de quem trabalha com IG. Porque, sim, dá para dizer que, por exemplo, com marketing, eu poderia fazer com que o nome se tornasse conhecido? Poderia. O problema é que esse nome que se tornou conhecido com marketing, ele só se manteria depois com marketing. Então, há uma avaliação, digamos assim, se há no histórico uma sustentação para isso. Não dá para falar em gerações, porque a gente, né, tem aqui um histórico mais curto, mas a gente busca, quando vai trabalhar, por exemplo, com um agrupamento, ver se não é uma coisa que surgiu assim só porque virou moda, porque a gente sabe que se virou moda, em algum momento sai da moda. E uma indicação geográfica é algo que a gente busca uma perenidade, a gente está protegendo algo para que aquilo não se perca, não para que aquilo vire moda. E esse assim, ó, para mim é um grande desafio. Ela surge para quê? Para que as outras pessoas, né, não fraudem um produto. Ela surge como uma proteção negativa. Ela surge para preservar algo que existia e que os outros estavam usurpando. Se algo existia, era muito forte. E, portanto, ela deve existir para proteger algo que seja muito forte, e não algo que está se inventando no momento. E daí é muito variável. Eu vou falar de vinho, eu tenho aqui, por exemplo, histórico de vinho muito maior do que se eu falar, por exemplo, do vinho do Nordeste. Mas será que já não existe, digamos, uma cultura, no caso do Vale do São Francisco, que permita ter uma certa perenidade? Então, essa é uma dança. É uma dança que a gente vai ver. Cada produto tem uma lógica muito própria, cada análise também, né? Porque cada examinador vai ter a sua maneira, não tem lá, por exemplo, no manual de indicação geográfica do INPE dizendo tem que estar há tanto tempo sendo utilizado. É alguma coisa que realmente a gente vai construir e vai demonstrar, e se fizer sentido, vai ser reconhecido. Não sei se te respondi, Mara, mas não tem exigência. Inclusive, Brasília, eu não sei de onde é a Mara. Aqui, ó. É porque Brasília. queremos começar certo para reconhecer os vinhos de cerrado de altitude por aqui. Então, é isso, né? Brasília, está falando de uma região específica que não tem uma tradição vitivinícola. Porém, ela pode pleitear desde que... Reconhecida. Inclusive, você já tem, eu não sei se é o mesmo grupo, Mara, mas eu sei que você já tem uma marca coletiva, né? Dos vinhos de inverno. Mas, assim, isso é uma coisa que, tipo, isso. Então, ó, é um primeiro passo. E daí vocês tentam com o tempo, e às vezes eu vou dizer que a marca coletiva nada contra a indicação geográfica, mas a marca coletiva às vezes é muito mais fácil de reconhecer e de implementar e de testar. Ou seja, é um MPV, é o mínimo produto viável, muito mais simples de você testar para ver se funciona do que todo investimento que você faria para uma indicação geográfica. Então, talvez vocês possam, nesse caso específico, ver se funciona, ver se essa marca vai para frente, se os produtores continuam trabalhando juntos, sabe? E daí sim, pode ser que vocês construam isso e daqui a algum tempo o mercado reconheça, os consumidores reconheçam e faça sentido. Mas é um caminho que não é muito simples, é um caminho que a gente precisa trilhar. E não dá para dizer assim, não vai, dá. Porque pode ser que até dê o reconhecimento da IG.
Mas se não é algo consolidado, daqui um pouquinho, acabou, morreu. E daí valeu a pena todo o esforço. Então dá um passinho de cada vez, às vezes seja melhor. Obrigada pela pergunta. E falou do Cerrado de Altitude, vinhos de inverno no Sudeste, né? São Paulo, Minas, Goiás e Centro-Oeste, e é muito interessante porque é fruto de uma técnica, de uma dimensão humana muito forte ali, que faz com que o ciclo da videira seja transposto, né, do verão para o inverno. Então, uma característica de terroir muito interessante, né? Um vinho realmente, os vinhos produzidos a partir dessa técnica e nessas regiões específicas são bem típicos, digamos assim, né? Essa tipicidade pode ser valorizada. Muito, muito E, interessante. e esse é um indicativo. Se tiver produção suficiente, tiver produtor suficiente, se os consumidores começarem a reconhecer, é um bom indicativo de que ali sim pode ter. Talvez não uma indicação de procedência, pela questão do reconhecimento, mas uma denominação de origem, porque eu tenho uma tipicidade muito grande, que está relacionada com o saber fazer e com os fatores naturais. Muito bom. E se alguém mais tiver alguma pergunta, pode fazer, mas eu vou fazer uma última pergunta. Que me ocorreu agora, eu estava discutindo, inclusive, com um professor de enologia, a gente estava discutindo sobre indicação geográfica, e até que ponto essa dimensão humana pode influenciar e, muitas vezes, até sobrepor ou passar outros aspectos do terroir, né? Edafoclimático, solo, clima. E aí eu falo, por exemplo, de cultivo protegido, por exemplo. Eu posso proteger uma uva ou um vinho que seja cultivado sob cobertura plástica, ou que utilize irrigação até... Porque são intervenções bastante significativas no processo, né? Se eu estou suplementando com água ou protegendo dos fatores ambientais, eu estou, de certa forma, isolando alguns fatores do terroir, né? Então, eu não sei se como diz no direito, quando algo já ocorreu, assim, se Algum precedente? há um precedente, muito bom. Se há algum precedente de produtos agroalimentares, no geral, não precisa ser vinho, né? Que tenha essa característica, por exemplo, o morango em estufa de algum lugar, sabe? Essa coisa assim, né? Sim. Eu vou te responder de uma outra maneira. Você conhece o livro A Inovação da Tradição? A Invenção da Tradição, desculpa. Nada do que a gente hoje protege como tradicional não foi uma inovação um dia. Se a gente deixasse a uva, ela ia crescer no solo, né? Se a gente for pegar pelo menos os platôs lá do Douro, eles foram construídos. Claro, quando você tem só inovação, você ainda não tem tempo para ter uma tradição. E talvez a gente tenha indicações geográficas tecnológicas e não que preservem a tradição. Mas nada impede. Eu não conheço nenhuma indicação geográfica específica a esse ponto, mas eu sei, por exemplo, que a goiaba de Carlópolis, ela utiliza aquela proteçãozinha no final, né, da terminação dela, para proteger. E tá tudo bem. O que não pode, digamos, não é que não pode, né? Porque, tipo, é um conceito aberto, né? Tudo que a gente cria não tem nada, a não ser a lei da gravidade, e isso só vale ainda para o planeta Terra, né? A maioria das coisas a gente vai criando e recriando e remodelando, e a própria indicação geográfica hoje é muito diferente do que foi a indicação geográfica da época de que foi criado champanhe, né? Então, em princípio, a gente espera que seja algo que proteja algo tipo assim, típico e tradicional, né? Mas quanto tempo para algo se tornar típico e tradicional? É muito relativo. E assim, quando a gente estava no período em que as inovações elas aconteciam dessa maneira, tudo bem, mas agora a gente está no período assim. Então, quanto tempo? E vou te dizer, não tem resposta, posso até provocar, e daí eu vou provocar, gente, tá? Por favor. O que se plantava no Vale dos Vinhedos? Era vinífera em espaldeira? O que é a DO do Vale dos Vinhedos? Não é labrusca enlatada. Tem algum problema? Foi reconhecido.
Não sei se te respondo, mas é uma provocação. Sim, responde. Eu acho que a resposta é tempo, né? Nós só não sabemos quanto. Mas o Não é, tempo está na não é equação, tempo, né? é consolidação de técnicas que tornam aquele produto único. Uso de técnicas que tornem aquele produto único. Gente, eu já tomei alguns vinhos que as pessoas achavam únicos, eu achava ruim. Tudo bem. Já tomaram? É um vinho laranja da Geórgia. É algo Sim. complexo. Eu não tenho paladar. Pelo menos na época, eu não sei hoje, mas na época eu não tinha paladar. É único. É milenar. É um negócio, né? É daquele feito naquelas ânforas enterradas na terra. Então, nem sei se é tempo. Às vezes é a questão de aquilo se tornou único daquela maneira, foi feito por um agrupamento de pessoas por um determinado tempo, fez sentido para elas e agora elas querem que aquilo lá seja reconhecido. Interessante. Muito bom. Muito bom, Kelly. Ficaria aqui mais 1 hora ou 2 falando sobre IGs contigo. Foi muito bom, uma aula, realmente. Mas nós precisamos encerrar e agradecer muito a tua participação, por ter aceitado o nosso convite. Realmente foi uma aula, todo esse conhecimento sobre indicação geográfica. A Lúcia foi muito rápida e colocou já o link do livro que tu comentou, Invenção das Tradições, e eu fiquei bem intrigado também. Eu vou lá no link da Lúcia. E agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa noite, muito agradável. Agradecer novamente ao Tax Group. Nós somos o Brasil de Vinhos, então um grupo de amigos que procura divulgar vinícolas brasileiras, né? Nos sigam nas nossas redes sociais, site, e outros meios de comunicação. E até a próxima, só convidando, aproveitando para convidar, no mês de junho, nós teremos 2 eventos, um com a Jussara, que é a organizadora da Wine South America, e também com a Daisy e com a Michelle, que estão fazendo um tour pelo Brasil, conhecendo todas as regiões brasileiras, né? O sonho de qualquer enófilo, enólogo e qualquer coisa nesse sentido. Kelly, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a possibilidade, um prazer conversar contigo de novo, Luiz Gustavo, um prazer conhecer a Lúcia, um prazer estar com todos vocês aqui. E obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais sobre esse tema pelo qual eu sou encantada. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.